Life de Notícias. Seja bem-vindo. Aqui você encontrará as melhores notícias impactantes do dia a dia. 1º de maio é marcado por atos pró-Lula e pró-Bolsonaro. Após polêmica, Lula pede desculpas a policiais em evento com centrais sindicais em SP. Bolsonaro entra ao vivo por telão na Avenida Paulista e diz que manifestações são em defesa da Constituição, família e liberdade. Além de defender suas realizações como presidente e criticar Bolsonaro, o petista também pediu desculpas aos policiais por um comentário que havia feito no sábado, 30, quando disse que Bolsonaro não gosta de gente, gosta de policial. Não resta dúvida, dessa análise que nós podemos fazer, os próprios jornais de hoje trazem fotografias das imagens dos dois eventos. E por ali você pode fazer uma análise dessa situação. Qual é o apoio que tem um candidato, que tem as ideias que nós estamos defendendo. Eu vejo muito esse foco do dia de ontem de defesa de ideias, de democracia, e o apoio que tem o outro candidato que possa ter levado até outros aspectos para motivar um maior afluxo de pessoas, mas não resta dúvida que aqui a manifestação na Paulista foi expressivamente favorável a esses valores democráticos que todos nós consideramos essenciais ao país. Ricardo Salles. Peternelli, você estava presente ontem e pôde ver, como citou agora, a presença maciça das pessoas lá na Paulista. Eu gostaria que você dissesse se havia algum sentimento antidemocrático, se aquilo era uma manifestação de ricos, de elite antidemocrática, ou se era uma manifestação verdadeira da população brasileira. Quem que estava representado lá? Eu acredito que essa manifestação ela era totalmente democrática. O que sempre se pregava era exatamente os aspectos constitucionais. Em vários carros nós verificávamos pessoas portando os aspectos da Constituição. Então não resta dúvida desse foco, Ricardo, nos aspectos democráticos. E uma outra coisa muito importante é que quando você fazia o discurso, comentava sobre os aspectos que norteiam o próprio governo Bolsonaro e os aspectos no ministro Tarcísio, quando se falava dos feitos do Ministério da Infraestrutura, que há muito tempo não se tinha uma renovação de ideias como teve, em que revolucionou os 4 aspectos modais, quer seja a BR do Mar, que trocou todo um sentido nos portos, todo um aspecto na ferrovia, conhecido como o novo marco das ferrovias, que também revolucionou as concessões rodoviárias, a legislação que mudou os aspectos do transporte rodoviário, e eu tive o prazer de relatar a medida do voo simples, que revolucionou o transporte aéreo. A adesão ao Tarcísio era muito grande. Deputado federal, general Peternelli. A pergunta agora é de Amanda Klein. Deputado, bom dia. É interessante até o senhor tocar no nome do ex-ministro Tarcísio de Freitas, porque ele não estava presente ontem, né? Ele usou como justificativa o temor de que pudesse configurar algum tipo de antecipação ou propaganda eleitoral, mas o presidente Bolsonaro participou da manifestação em Brasília rapidamente, o ex-presidente Lula de outra manifestação em São Paulo, então dificilmente isso poderia ser usado como justificativa. E se o senhor também coaduna com várias faixas e cartazes que eram apresentados na manifestação de ontem em São Paulo e em outras cidades do país também, pedindo, por exemplo, a destituição dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, ou então que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, usasse seu poder para colocar em votação, em pauta, ou aceitar um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, até que ponto o senhor acredita, por exemplo, que exista uma ditadura da toga, como se diz muito nesses protestos no Brasil? Nós podemos observar que o número de cartazes, nesse sentido, existiam, mas não eram o discurso básico das nossas atividades. Todos lá abordavam os aspectos constitucionais, os aspectos democráticos. Não resta dúvida que o ponto de vista da opinião pública, ele tem se manifestado contra muitas decisões. Tanto é o caso do Daniel Silveira, que a decisão do Supremo, no caso específico,
colocou o Daniel Silveira como entre os principais candidatos ao Senado no Rio de Janeiro. Significa que a própria população em vários estados brasileiros não está de acordo ou não se sente confortável com muitas decisões que ocorrem no Supremo Tribunal Federal. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe. Ajude mais pessoas a receberem novas notícias a qualquer momento. Agradecemos o apoio.